caso, eu atendi um rapaz. E ele tinha se apaixonado pela garota, atriz de um desses filmes. E aí, quando fomos buscar a compreensão, claro, houve todo um altar que se levantou ali, houve derramamento de sangue, houve desejos, né? Espíritos que transitam dentro dessas práticas. Mas o ponto é, ele formou um pacto dentro de uma linha esotérica através de um filme. E ele se apaixonou. E todos os dias ele dormia e ele tinha sonhos que estava tendo relação sexual com aquela mulher. Então, calma. O sonho, o sentir, o desejo, as memórias, as lembranças, a emoção, ela não vem da alma? Sim. Eu quero, queridos, que vocês entendam que eu assisto as coisas no físico, mas há um acesso na minha alma. Um filme, ele tem o poder de acessar as minhas emoções ou eu liberar um sentimento referente àquilo que eu estou assistindo. Isso se torna muito latente quando a gente pega as crianças e as babás virtuais, que começam a ter comportamentos. Então, eu já tive acesso, pastor, por exemplo, com profissionais que traziam a seguinte base: olha, na primeira infância do seu filho, não permita com que ela tenha acesso à criança desse tipo. Por quê? É a fase da absorção. Agora, há muitos adultos absorvendo tudo isso que está sendo liberado por uma frequência. Aqui na nossa região tem muita feirinha. Eu não sei se por aí tem, né? Feirinha. Eu sei que vocês estão em São Paulo, então tem essa região do Tem. Brás e tudo mais. Mas eu te convido, queridos, a ir para esses pontos e se colocar próximo à parede, os muros dessa região. E comece a observar o comportamento do povo. Você vai observar que a forma de andar, ela é muito conectada. A forma de ser, a forma de pensar, a maneira de agir. E aí parece que eles estão sendo formatados todo dentro de uma mesma mentalidade. Por quê? O que está acontecendo ali, queridos, é uma liberação de uma frequência, de uma dimensão aonde eles estão. Cassiano, do que você está falando? Eu estou falando de prisões. Eu estou falando de cárceres. Regiões, dimensões espirituais, aonde todos estão sendo cativos dentro de um padrão cultural. Então, Verdade. em um formato cultural, todos têm sido formatados dentro de uma linha de pensamento. Gente, a frequência ela é tão impactante. Não é da minha época, eu acredito que não é da época do senhor também. A lambada. O ritmo musical a lambada é do tempo do senhor, não? Não. A lambada. Na época que eu estava me convertendo, o ritmo que estava em alta era começando o início do funk no Brasil. E foi aonde começou a liberação de frequência de prostituição muito grande aqui na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas quando surgiu a lambada, queridos, as famílias conservadoras, elas se assustaram. Por que elas se assustaram? Era o ápice da perversão. Esse contato que o homem tinha com a mulher, a forma de requebrar. Gente, era terrível. Eles não sabiam que estava para chegar o funk. Quando o funk chegou um funk assim, né, pastor? Claudinho Bochecha. Chegou uma coisa assim. Hoje, o funk, ele nada mais é do que a prática sexual através de frequência sonora. E observe que através desse som, o hit do momento forma a personalidade de pessoas. Pessoas têm sido formatadas. É uma sensualidade que se transformou cultura no nosso Brasil. Aonde tudo começou? Uma liberação de frequência. Aí o pessoal se lembrando, né? Momento de nostalgia aí, né? Lembrando do Egito. Mas, Isso que o senhor falou é uma verdade. Eu ministrei isso na live da semana passada e eu falei que todo lugar onde está em contato com uma frequência, essa frequência ela vai gerar um ambiente
de morte ou um ambiente de vida. Se a frequência é de morte, o ambiente que vai ser gerado por ela é um ambiente de morte. E, por exemplo, uma das coisas que eu estudei muito sobre o funk, na verdade, que é o ritmo hoje do funk e a forma que a nossa juventude dança, é um ritual de invocação aos deuses da orgia, aos espíritos de deidades que eram cultuados em tempos antigos, tipo Babilônia mesmo. É. Pastor, é tão interessante que a gente vai observando as pessoas hoje, elas vão ingerindo todas as coisas. O se alimentar, queridos, não se baseia simplesmente no alimento físico, mas em conhecimento e aquilo que eu escuto. Guarde no seu coração. Adão e Eva, eles foram transmutados através do pecado. Eles foram criados para ser um corpo transmissor de glória. Agora, quando Adão e Eva se corrompem mediante aquilo que eles se alimentam, eles sofrem uma transmutação. O que é isso? Eles se tornam uma matéria transformadora de algo corrompido. Um ser iníquo. E quando a gente pega aí, né, talvez o pai da iniquidade, que foi Lúcifer, perfeito até quando se encontrou iniquidade, o que a Bíblia diz que dele saía a obra dos pífaros e os tambores. O que é isso? É o som. Lúcifer, ele não tocava. Era a essência dele essa liberação do som. Quando o Senhor ele cria o homem, ele entrega para o homem essa capacidade de produzir frequência. Cassiano, me mostra isso. Porventura, o seu coração não tem o som da batida de um tambor? Sim. Queridos, porventura, a sua respiração não é o som do sopro? Isso nos remete a pífaros? O homem foi criado e gerado para ser um corpo transmissor de glória, liberando uma frequência do céu. O homem, queridos, a sua morada ela é eterna e o homem foi criado para morar e habitar nas regiões celestiais. Quando a palavra do Senhor diz assim, ó, quer ver? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. As pessoas pensam que isso vai acontecer quando morrer. Queridos, isso é em vida. O Senhor nos colocou em posição de governo juntamente com Cristo em região celestial. Sabe o que é isso? É uma dimensão. É estar em uma dimensão profética por intermédio de Cristo, porque Yeshua ele é o testemunho vivo do Espírito da profecia. Então, quando eu me posiciono nesse ponto, eu começo a liberar uma frequência do céu. Agora, em um tempo onde eu me alimento de tudo e me alimento também de todo esse alimento virtual, eu começo a me corromper mediante aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, que tem a capacidade de contaminar os meus sentidos. Conseguiram compreender até aí? A gente pode aprofundar mais um pouco, pessoal? Pode concluir, pastor. Então vamos lá. Eu tive acesso a um campo cibernético, os meus olhos viram. Já falei para vocês, aquele que vê e aquele que ouve, o Senhor faz como ambos, se torna um. Sabe o que eu estou falando? Fragmentação de alma. Eu libero fragmentos de alma. Tais fragmentos que começam a me corromper. E ali eu começo a ter uma personalidade que não é minha. Eu começo a ter uma personalidade daquilo a qual eu assisto, o espírito que opera mediante aquilo que eu vejo. Cassiano, do que você está falando? Eu estou falando de um processo de hibridização. Período da pandemia, já havia um tempo, bem antes da pandemia, já há anos, que vem falando acerca de chips. Vem falando acerca de coisas que seriam inseridas no homem para facilitar essas conexões. E um dos cartões hoje, né, de vacina de todo esse período aí da Covid foi entregue através de chip.
E aí é tão interessante porque hoje, quando falamos sobre uma guerra cibernética, e daqui a pouco o caldo vai dar uma engrossada aqui, as pessoas pensam, não, misericórdia, eu não me envolvo. Mas antigamente, para resolver algo no banco, nós tínhamos que ir ao banco. Hoje já não queremos ir ao banco, queremos resolver pelo celular. Antigamente tinha que fazer a comida, hoje não, hoje a gente coloca no micro-ondas, na fritadeira, é tudo muito rápido. Ah, eu não quero fazer, eu peço, em meia hora o lanche chegou na minha casa. Então tudo isso que vai acelerando, isso está nos impulsionando a um campo cibernético rápido, ágil. Então, para mim ser sincero para vocês, eu não quero que seja um profeta do Apocalipse hoje, mas eu quero te trazer clareza. Que se a gente não começar, queridos, a mudar nossa mente mediante esse campo cibernético, nós vamos nos perder ao longo do tempo. Você está me ouvindo? Eu tenho Verdade. certeza que hoje não tem criança aqui, pastor. Adulto. E que talvez fale, ó, essa frequência que é liberada não me interfere porque eu não recebo. Eu decido não me contaminar. Mas calma. Como é que está a sua próxima geração? Porque talvez você está me escutando aqui e o seu filho está sendo discipulado com outro celular, uma babá virtual. E na infância ele já está aprendendo, olha, se conecte. A criança não sabe falar. Quantas crianças eu vejo não sabem falar, mas têm uma habilidade para teclar. Sabe encontrar os seus jogos, os seus vídeos. Entenda, queridos, que o nosso tempo na face da terra vai passar. E eles ficarão. E aí que está o problema. Aí tá. Quando a gente pega Daniel, capítulo 2, versículo 40, a gente vem observando que os primeiros pontos de formação de contaminação, a hibridismo, vem através de relação sexual. Homens que se conectaram sexualmente com anjos. Hoje a gente não vem falar de licantropia em si. E que foram gerando nefilins, homens demônios. Quem sabe, posteriormente, uma outra live sobre hibridização. Mas quando Sim. a gente chega em Daniel, capítulo 2, versículo 40, vai dizer o seguinte. O meu está um pouco abreviado, mas diz assim: e o quarto reino será forte como ferro. Quanto ao que visite, ao que visite dos pés e dos dedos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Quanto ao que visite do ferro, mistura com o barro de lado. Mistura semelhança ao homem. Queridos, presta atenção que eu vou te explicar isso. Quando em Daniel, capítulo 2, versículo 40, está falando acerca de uma mistura. E essa mistura que está sendo feita é barro e ferro. O que está sendo citado é o milênio. E quando a gente pega barro, está trazendo a tipologia do homem. O homem que foi criado do barro. Mas o que a Bíblia está citando é o seguinte, olha, há uma separação. E o que vai unir o barro e o ferro é a tecnologia genética do homem. E quando se une tecnologia e a genética do homem, nós entramos dentro de dois pontos. Primeiro, Neurolink. E entramos no multiverso. Eu vou te explicar o que é o multiverso para a gente caminhar dentro de outras linhas a partir do multiverso. Então, o que a Neurolink ela veio trazendo? Ela vem trazendo, primeiro, uma visão de implantação de chips. E é tão interessante que a primeira demanda de implantação de chip, ela tem que ser feita com pessoas com paralisias ou problema na coluna. Por que as primeiras pessoas têm que ser pessoas com problema na coluna? Porque Levíticos vai dizer o seguinte, pois a vida da carne está no sangue, e o sangue está na vida. Queridos, entenda uma coisa. Aonde acontece
a produção do sangue do homem, coluna, medula. O sangue no mundo espiritual, ele tem um impacto e tem um preço. Então, quando a tecnologia ela começa a tocar através do sangue, acessa-se a alma. Mas já estamos sendo que domesticados a um tempo virtual e recebendo toda a frequência. Verdade. Então, hoje, o multiverso, o que significa? É justamente essas diversas dimensões, esses diversos mundos, e dentro de uma das suas ramificações é o metaverso. E quando nós chegamos nesse ponto, que é o metaverso, as pessoas elas já começam a se envolver dentro de um mundo virtual, aonde tem sido preparado. Hoje, por exemplo, nós estamos na plataforma do Facebook. E agora o Facebook se chama Meta, né? Não sei se vocês sabem disso, mas Meta. E é justamente por conta desse ponto cibernético. E o que o criador ele deseja fazer? Ele deseja gerar uma dimensão aonde envolva pessoas de todos os mundos. E quando eu te falo mundos, eu estou falando linhas de pensamentos, envolvendo todos dentro de um ponto cibernético, a fim de se comunicar e ter uma vida virtual lá dentro. Então as pessoas, elas compram, elas vendem, elas casam, namoram. Elas compram dentro do jogo para o jogo, ou ela compra dentro do jogo para a vida física. Mas dentro disso, o que o homem começa a receber é justamente frequência. E essa frequência que o homem recebe, agora o homem já sofre algo que é esse ponto de hibridização cibernética. Eu quero caminhar com vocês dentro desse ponto, mas caminhando dentro de uma forma básica para a gente construir algo aqui. O seu corpo físico, ele se alimenta de matéria física. É carne, é vegetal, é cereal. Vou explicar para você. Tudo que é da terra se alimenta da terra. O homem foi criado da terra, o homem se alimenta da terra. Mas quando nós pegamos o homem, a gente observa que o homem está linkado aos 3 céus. Primeiro, a gente pega o ponto terrestre. O segundo, nós estamos falando do cosmo, aonde a alma de muitos tem sido ministrada através do cosmo, aonde estão os tronos, aonde estão a liberação de frequência através dos pontos de tecnologia, as vias de tecnologia, e o terceiro céu que está linkado ao espírito do homem. Então, através do segundo céu, vem a capacidade de linkar a nossa alma. E aí, mais uma vez, nós caminhamos dentro de um ponto que a alma do homem pode ser manipulada através daquilo que recebe de uma frequência cósmica. Querido, se você tiver alguma dúvida, deixa aí. Escreva. Pastor, você quer falar alguma coisa? Eu vou ressaltar uma coisa dentro dessa questão do metaverso. Eu venho estudando isso há quase 1 ano e meio e só comecei a falar sobre essa questão dessa nova tecnologia há mais ou menos um mês. Quando o senhor veio aqui na igreja, a gente conversamos um pouquinho no carro, não tivemos tanto tempo, né? O metaverso, ele é uma ciência, né, uma tecnologia, e existe um texto da palavra que eu gosto muito. A palavra, ela vai dizer que o que vai haver nos últimos tempos é a multiplicação da ciência. E uma outra coisa também que vai dizer que também pelo crescimento, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitas pessoas vai se esfriar. E a questão do metaverso, eu costumo dizer que essa tecnologia do metaverso é um tipo de hipocrisia, porque a palavra hipocrisia ela deriva-se do grego e significa alguém que põe uma máscara. E o metaverso é um meio de as pessoas viver mascaradas por trás de um mundo cibernético. Lá elas vão criar um avatar,
elas vão poder se travestir. E hoje nós vemos que já vimos até cultos pelo metaverso, batismo nas águas pelo metaverso. Eu estava vendo esses dias aqui no Facebook e nas minhas redes sociais a questão de batismos no metaverso. Só que isso é dentro da cultura grega. E a Grécia continua doutrinando a Igreja de Cristo e o povo que diz que estão vivendo, nós estamos vivendo a restauração apostólica profética, mas ainda não nos desvencilhamos dos costumes que Grécia e Roma implantaram dentro da igreja. E é justamente esse ponto grego e romano é o que gera o ponto de filosofias. E quando a gente pega, pensando se esse campo trouxe muita conhecimento para a igreja, na verdade, gente, houve foi muita contaminação. Verdade. É isso que aconteceu. Foi muita contaminação. Por quê? Porque começou a gerar um pensamento de que Cristo ele é uma filosofia. E Cristo não é uma filosofia. E dentro disso, um campo grego e romano começou a trazer o seguinte princípio: o homem ele tem que ser condicionado. Ele é levado a um condicionamento. Isso é uma visão grega e romana. Gente, o homem ele tem que ser transformado pela palavra. Um condicionamento discipula a carne. A transformação do evangelho leva a carne para a cruz. Só que quando a gente pega essas bases que vêm de Roma, essas bases que vêm do grego, a gente descobre que o homem ele está sofrendo essa contaminação não vem de ontem, já tem muito tempo. Verdade. Então, esse assumir um papel através do multiverso, esse assumir uma personalidade, gente, vocês não têm noção do dano que isso vai causar. Hoje, a gente pega aí reportagens, crianças que assassinaram os pais, adolescentes e jovens que entraram dentro da escola e mataram. E quando a gente fala isso, algumas pessoas pensam, tá radicalizando, né? Tá tipo assim, nossa, parece que essa pessoa tá vendo demônio em tudo. As coisas não são dessa forma. Não entendeu ainda. Não entendeu. Talvez aquele que joga, aquele que entra dentro de tudo isso, não entrou dentro de um ponto que tem a capacidade de matar. Mas os pensamentos já estão sendo formatados dentro disso. Pessoas viscerais. E guarda isso. Esse ano, queridos, o que vai ter de casos, justamente por conta desse ponto de viscerais, de morte, vai ser terrível, porque as pessoas se tornaram assim, tendo o estômago como um Deus. Agora, essa era cibernética, ela não vai começar. Ela já começou. Uhum. E aí a gente vê alguns pontos quebrando princípios. Cassiano, a intenção ela é boa. A intenção é que a igreja tenha cultos cibernéticos dentro de um multiverso para ganhar vidas. Afinal de contas, né, é uma ferramenta. Queridos, você não está entendendo. A Bíblia fala congregue. A Bíblia nos traz a importância da imposição de mãos. A Bíblia nos traz essa importância. Gente, entenda isso. Uma life nunca vai substituir um culto. Guarda isso no seu coração. Agora, o ter comunhão com o irmão faz parte dos fundamentos da Igreja de Cristo. E em um âmbito espiritual, hoje nós entendemos que espíritos transitam também dentro desse ponto cibernético. E aí a gente entra para um outro ponto. Por quê? Quando nós falamos sobre espíritos que transitam, agora há pouco eu estava até conversando sobre isso, espíritos rastreadores. Espíritos rastreadores. E como operam esses espíritos? Eles vão rastrear, na verdade, o fragmento da alma deixado pelo indivíduo através de conexões, pontes de acesso. Então, entenda isso. Todas as vezes que eu me conecto com o mundo virtual, ou eu posso me conectar na rede, ou eu posso fazer da rede o meu mundo. Hoje, cuidando de adolescentes, pastor, o que eu escuto é assim,
Quando nós começamos a falar sobre jogo, campo cibernético e tudo mais, eu escuto muito assim, mas se eu tirar os meus jogos, eu não faço mais nada. Por que hoje é essa linguagem no meio jovem? Porque o campo cibernético se tornou tudo para eles. Porque os pais têm falhado na sua missão. O coração de uma criança é de quem chega primeiro. E o campo cibernético tem chegado. Eles têm desenvolvido uma Verdade. personalidade que não vem deles. Então a gente pega pessoas violentas, viscerais, promíscuas. Aonde que tudo isso começou? Um acesso. Um acesso. Você entende que através dessa live você tem recebido algo na sua casa. Você está dentro da sua casa nos ouvindo e você está recebendo algo. Primeiro, frequência de ondas sonoras. Segundo, frequências de conexões. Há uma internet aí que te conecta a essa live. Terceiro, você está recebendo informação. E aí eu te pergunto, essa informação está sendo guardada no seu corpo? Essa informação está sendo guardada na sua alma. E aí tem a importância, pastor, até de aprender a se blindar contra todos esses pontos. Quer falar alguma coisa, pastor? Deixa eu ressaltar algo aqui. Uma das coisas também que nós vemos, o senhor falou dessa doutrinação da internet, é que o senhor começou incitando sobre a licantropia, né? E a licantropia, ela é um meio de transmutar a pessoa corporeamente. E hoje nós vemos que a Bíblia vai dizer assim, lá no Salmo 115, que nós vamos nos tornar semelhante àquilo que nós servimos ou que adoramos. E hoje esse campo cibernético está transformando as pessoas em pessoas sem características humanas. Porque quando você vai ver, hoje o número de pessoas com depressão aumentou muito. E a nossa juventude hoje é uma juventude que está sendo como que eu posso dizer? Ela está sendo sugada por vampiros cibernéticos. Porque se nós formos olhar, eu tenho aqui na nossa região, eu atendo muitos casos de jovens totalmente envolvidos com a questão de jogos e que se automutilam. E eles têm essa frequência de automutilação. Quando nós vamos ver, está tudo ligado a jogos. E esses jovens, conforme eles começam a se envolver com esses jogos, eles começam a oferecer sacrifícios de sangue para esses espíritos que são liberados através dessas frequências. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, eu ouvi de uma mãe uma seguinte fala: meu filho joga muito jogo de guerra. E esses dias eu cheguei da igreja e perguntei para o meu filho: o que você está fazendo? Eu disse: eu estou fazendo uma bomba caseira para matar o meu pai. E a mãe contou isso com uma naturalidade. Eu olhei para ela e falei assim: e você fez o quê? Ela falou: era uma brincadeira, pastor. Eu falei: é uma brincadeira, uma criança de 10 anos, uma adolescente, falar que está fazendo uma bomba para matar o próprio pai? Como que você pode aceitar isso como uma brincadeira? E hoje o mundo está tão está sendo como é que eu posso dizer? Ele está sendo sugado por esses espíritos vampiros e as pessoas estão achando isso normal, porque hoje, igual eu estava comentando com a minha esposa, a moda agora, o que mais você vê nos jornais, nos noticiários, é pessoas que matam outras pessoas e mutilam aos pedaços. Por quê? Porque isso está sendo visto diariamente através de jogos, através das séries que passa na mídia, né? E é como se fosse um jogo o que as pessoas estão vivendo hoje. Elas estão sendo doutrinadas, espíritos que eu posso dizer, espíritos guardiões que adotaram essas crianças, esses adolescentes, de uma forma espiritual, e eles ficam dizendo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e as pessoas levam isso como normal. E hoje as pessoas levam tudo para a questão. É um distúrbio que esse jovem tem. Essa pessoa ela teve um distúrbio psicológico ou psicótico e cometeu essa coisa. Mas esse distúrbio foi causado por causa de quê? Né? E nós nunca paramos para observar o que causou o distúrbio. Só temos a desculpa. Foi um distúrbio que levou a pessoa a cometer isso.
E isso é uma questão de doutrinação demoníaca através da frequência de rede e de som também liberada pela internet. É. Essa vampirização, né, que tem acontecido, a gente pega tantos espíritos atuantes dentro disso. Para algumas pessoas acaba que é uma loucura, né? Mas para a gente que vive, né, pastor, dentro desse campo da libertação, a gente sabe o quanto isso tem acontecido com tanta frequência. E as crianças, elas têm sido altamente aí contaminadas com tudo isso. É válido observar que hoje, quando nós pegamos todo esse campo espiritual, desses vampiros e todas essas seitas que estão sendo desenvolvidas, trazendo bases satânicas, as crianças têm se tornado grandes desenvolvedores nesse mundo de magia. Por quê? Verdade. Porque elas já estão sendo nutridas há muito tempo com todo esse ponto. E se a gente pega esses jogos, a gente descobre que a base de tudo aquilo que essas crianças têm aprendido é aquilo que a Bíblia condena: morte, roubo, prostituição, feitiçaria. Então o indivíduo ele está sendo nutrido. E aí quando a gente pergunta para um pai, acredito que o senhor também já deve ter vivido essa experiência, de um pai falar assim: mas o meu filho ele é cristão assim desde o berço, ele foi gerado no berço evangélico. Mas calma, quando foi que o pai sentou para ensinar a palavra? Qual era o espaço limitado com todo esse mundo cibernético? Não houve limite. Aquele filho, ele se alimentava de tudo. Então, se alimentando de tudo, ele simplesmente começou a ter comportamento daquilo que o pai permitiu com que ele se alimentasse ao longo da infância. E é uma loucura, assim, a gente observar que essa transmutação, até dentro de um panorama espiritual, outrora acontecia debaixo de muita magia, né? Esses casos que pessoas começaram a se transformar em bicho, pessoas começaram a desenvolver uma força descomunal. Hoje tudo isso é de uma forma muito sutil, fragmentando através daquilo que os olhos têm acesso, sendo feito como ambos. Então, queridos, eu quero que vocês entendam hoje. O primeiro ponto, a frequência que é liberada através do ponto cibernético. Essa era tecnológica, ela emite uma frequência. E eu não vou trazer citação aqui muito clara acerca disso, mas eu vou lançar isso aqui no ar. Há muitas coisas que o seu organismo tem ingerido e que através de uma frequência dessas pontes de comunicação vão começar a liberar frequências de morte, enfermidades. Porque essa frequência cibernética, ela tem o poder de ativar no seu organismo aquilo que já recebeu nele. Então, através da alma se acessa o corpo. Cassiano, como que isso opera? A gente pega aí, por exemplo, as doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São as enfermidades que são geradas a partir da alma. A pessoa tem dificuldade de perdoar, é mais propícia a gerar um câncer. A pessoa é muito estressada, nervosa, gastrite, úlcera. Então, estou te falando no âmbito alma e âmbito corpo. Mas, através de uma frequência cibernética, se libera uma onda de morte. Observa que os tronos liberam uma frequência. E toda essa frequência que os tronos têm liberado, tem formado pensamentos de cultura. Mas a frequência cibernética, ela libera uma ação ativa no corpo. E quando a gente pega o metaverso, a gente entra dentro daquilo que é antagonismo, né? Todo esse ponto de antagonismo. Então, o antagonismo é como se fosse a multiplicação de um indivíduo, mas em contaminação. O antagonismo. Então, o indivíduo, ele vive dentro de um ambiente físico, mas ele se torna antagônico cibernético. E ele começa a operar dentro de um mundo cibernético. Agora,
eu não vou citar nome para Life nem cair, mas o criador de tudo isso, quando nós vamos estudar, ele mesmo fala que o filho dele é privado do campo da internet. Então, calma, como que funciona? Entende? Que a gente vai dando tudo para essa geração alimentar. Mas o Criador mesmo, ele se priva a sua geração de se alimentar de tudo isso. E aí vai gerando os antagonismos. Por que a gente chega hoje em um culto, vê um adolescente, qual que é a imagem de um adolescente? Excluído, uma fascinação por coisas de morte. A gente olha e fala assim, é personalidade dele, ele é mais retraído, ele é mais... Dele não. Você não tem noção quanto esse adolescente ele é barulhento. Você simplesmente não pegou esse antagonismo. A personalidade dele que está sendo gerada através de um mundo cibernético. E aí, sabe o que isso nos mostra? Uma igreja que tem perdido essa geração. Quer falar alguma coisa, pastor? É uma verdade, pastor. Uma das questões mais difíceis hoje que nós entendemos dentro da igreja é a questão dos pais não entender a importância de doutrinar os seus filhos dentro da palavra de Deus. E muitas das vezes, vou usar um termo aqui usado por pais que a gente conversa, e fala assim, pastor, mas se eu não deixar o meu filho mexer na internet, se eu não deixar ele com o celular, ele surta, ele fica agressivo, ele fica isso. Por quê? Essa criança, ela já foi doutrinada por espíritos ali que roubaram ela. E hoje a cultura dentro do Brasil, praticamente, é a cultura da morte. Porque quando nós vamos, por exemplo, eu vou comprar roupa para os meus filhos, eu tomo muito cuidado, porque hoje todas as roupas têm caveira, tem pentagramas, tem mandalas, é tudo símbolos da morte, é caixões, coisas que envolvem uma questão de sepultura e as pessoas veem isso como normal, não é a moda. Só que, por que existe essa moda? Porque existe uma frequência que está sendo liberada para que as pessoas venham compactuar com essa moda da morte. Então, ontem eu fui trabalhar, eu trabalho na cozinha, o meu patrão pediu um lanche. Eu ia tirar foto, mas ele não soltou a caixinha do negócio aqui dele. Ele pediu um lanche. E a caixa do lanche era um caixão. A caixinha que veio os lanches dentro, a batata frita e o hambúrguer dele, era um caixão. E eu fiquei olhando aquilo quando eu recebi. Eu falei assim, caramba, que criativo esse negócio. Aí ele até riu, ele falou, é um restaurante novo que abriu aqui na região. E um lugar até mesmo assim, de classe média alta. E uma cultura da morte sendo implantada até nos hábitos alimentares. Por quê? Porque o que ele é vegano, né? Ele é vegano, então ele diz que todo tipo de alimentação provém da morte de alguém ou de algo. Então, quando nós estamos nos alimentando, nós estamos nos alimentando da morte. Olha o que o restaurante, a ideia do restaurante que ele comprou, o lanche, transmite para os seus clientes que tudo que você se alimenta, o teu alimento, os teus nutrientes vêm a partir da morte de alguém ou de algo. E essa cultura da morte está sendo implantada também através do campo cibernético de uma forma muito grande e também no mundo físico. Ela está começando a refletir fisicamente ao ponto de chegar um momento de uma pessoa ela matar o seu semelhante e se alimentar ali, ser uma pessoa que venha cometer o pecado de canibalismo, se alimentando de pessoas mortas. Por exemplo, há um tempo atrás surgiu uns sucrilhos aqui na nossa região, até alertei o povo da nossa igreja sobre isso. Uhum. Desculpa, pastor. E esses sucrilhos, ele vinha com... A imagem que vinha dentro dos cereais era de pequenos órgãos humanos. Mão, pé, coração, pulmão. Eu falei, gente, não compra... E eu, na época, eu alertei o povo da igreja. Falei, gente, isso não é um sucrilho de servir para o teu filho. Porque você está ensinando o teu filho que, se caso um satanista vem e coloque um coração humano na frente dele, ele vai comer aquilo naturalmente
como se fosse normal, porque ele aprendeu a comer aquilo desde a infância, de uma forma lúdica, como diz aí a pedagogia, de uma forma lúdica, mas ele está comendo aquilo. Então, nós cultuamos, nós temos a cultura da morte, muitas das vezes dentro da igreja, nós aceitamos essa cultura, porque nós aceitamos essa questão do gótico dentro da igreja como se fosse algo muito natural. O jovem chega todo vestido de preto, com roupa de caveira e com pentagramas, e não tem nada a ver, tá tudo normal, paz e amor, como diz, né? Vamos ganhar para Jesus, mas a palavra de Deus, ela é muito correta. Ela é muito correta. E ela diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E entendimento, lá do que está falando no livro de Romanos, ele está citando a alma, porque essa palavra assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, a palavra é nefesh que aparece ali. E está falando da alma. E hoje, a doutrinação do mundo, pela internet, pelos campos de frequências de som e de imagem, frequências de internet, é doutrinar as pessoas para que a alma dessas pessoas sejam modificadas e doutrinadas numa posição demoníaca, como o Senhor mesmo disse. E as pessoas têm isso como normal, até mesmo dentro da igreja. Hoje é comum você ver crente assistindo série Lúcifer, Lilith, Demônios da Noite, e assistir essas coisas tudo e achar normal. A aliança sendo feita ali, né? Há todo um tratado, queridos. Então, entenda isso. A alma, ela é acessada de alguma forma. A alma, ela é acessada. Porque às vezes eu sinto falta, pastor. A igreja tem uma compreensão para se blindar. Essa blindagem dentro desse campo cibernético. Orar para que essas pontes de comunicação, elas sejam seladas. O que vocês precisam entender não é que estamos te privando de se conectar. Estamos conectados. Mas tenha sabedoria e maturidade dentro de todo esse acesso que tem sido feito e acerca da sua geração. A geração que tem sido preparada. Por quê? Se você não preparar, vamos viver, queridos, um tempo de zumbis virtual. Hoje já é assim, se a criança ela não joga o tanto que ela quer, é motivo de fazer pirraça. É motivo de agredir os pais. E hoje a gente pega muitos casos de jovens inseridos tão profundamente em um campo virtual que já é viciante. A verdade é essa. Se vicia tanto quanto qualquer uma outra droga. Então, observe você. Consegue ficar 24 horas sem se conectar? Porque talvez você já chegou dentro de um ponto que não consegue ficar tanto tempo longe de toda essa conexão. E é interessante você começar a se observar até mesmo acerca dos pensamentos que têm sido gerados na sua mente nos últimos tempos. Porque talvez todo pensamento que você tem tido veio sendo gerado através de uma frequência. É um pensamento promíscuo, é um pensamento de morte, mas calma aí. A maior parte do seu tempo, o que você anda alimentando? Então, hoje, há muitas ferramentas boas, e por isso que eu falo, o campo cibernético, inicialmente, aparentemente, é um campo neutro. Ou nós usamos para a igreja avançar dentro disso, como hoje estamos aqui em uma live, ou nos perdemos dentro desse propósito, nos alimentando daquilo que a gente não deveria se alimentar. Esses espíritos que vêm vampirizando, essa ação desses espíritos acontece justamente através dessa fragmentação. Então, quando a alma do indivíduo ela é fragmentada, é porque o indivíduo ele já está recebendo uma frequência dimensional. Da mesma forma, esse fragmento, que é um fragmento, é um pedaço, é uma impartição, um pedaço, impartição da alma, que já está sendo ministrada dentro de um cárcere. E agora o indivíduo, ele começa a ter desejo, vontade, sentimentos contaminados e influenciados por conta desse espírito que fragmentou. Então, o indivíduo ele já não age por si mesmo. Ele começa a reagir mediante um pensamento.
A gente poderia falar, né, acerca do princípio dos principados. O que é um princípio? É a formação de um pensamento. O que traz toda essa visão da nação brasileira como perversa, promíscua? Essa egolatria. É todo um princípio que foi formado, um pensamento que foi gerado por intermédio de uma frequência demoníaca sobre os homens. Então, tudo isso tem sido liberado, tem sido emitido, e a igreja precisa aprender a lutar contra isso. Bom, pastor? Uhum. Então, isso daí vai fazer toda a diferença nesse tempo, né? A igreja a se blindar. Como o senhor falou no início, a internet ela é um campo neutro. Ela tanto serve para beneficiar no reino de Deus, como no reino das trevas. A problemática que nós vemos nesse tempo é de que forma nós temos usado a internet para ser um benefício para o reino de Deus, né? A pandemia ela veio e na semana passada eu até citei isso na live, e ela trouxe uma abertura muito grande. Ela conectou muitas pessoas, porque nós vivíamos numa situação assim distante, tivemos a oportunidade de nos conectar com muitos grandes homens de Deus, tivemos muita impartição de Deus durante a pandemia. Mas a pandemia também ela veio e trouxe um distanciamento muito grande, porque as igrejas ficaram fechadas, as pessoas, a neurociência, né, eu estudo um pouco de neurociência, a neurociência diz que para formar uma ideia dentro da mente da pessoa, é necessário que a pessoa ela comece a ouvir frequentemente, pelo menos por 25 dias, a mesma frequência. Então, qual era a doutrina da pandemia? Fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Isso durante muitos meses. E hoje, a nossa maior dificuldade é evangelizar os cristãos que ficaram em casa na pandemia. Porque dentro da mente dele foi criado uma ideologia de entendimento que ele tem que ficar em casa e que ele pode congregar em casa. Aí, e eu creio que a pandemia ela veio para introduzir o metaverso e o multiverso de uma forma tão sutil que as pessoas vão aceitar isso de uma forma normal, porque hoje eu vou criar o avatar e dentro da igreja agora vai poder existir cobra, lagarto e escorpião, todo tipo de licantropia dentro da igreja, porque eu crio o avatar do que eu quiser e eu vou participar do culto. Por exemplo, eu quero criar um avatar, eu quero ser um super-herói. Então eu vou lá vestido, crio o avatarzinho do super-herói e na hora que eu entrar no multiverso, eu vou aparecer dentro daquele culto, naquela igreja de super-herói. Então não é o pastor William que está presente, mas é o super-herói que por trás dele existe um ser humano que não se aceita em alguma fase, se perdeu em alguma fase da vida e agora está se achando através de um mundo virtual, de uma tecnologia cibernética, né? Então, a pandemia ela veio para introduzir essa questão do engraçado que o multiverso e o metaverso ele entra justamente no meio de uma pandemia, justamente por quê? Porque o povo estava totalmente desconectado do corpo. O corpo de Cristo está desconectado. Então, as pessoas elas têm que entender que não pode. Essa questão do metaverso pode ser benção? Pode. É uma forma de evangelismo. Pode ser usado como uma ferramenta de evangelismo? Até pode. Mas eu não posso me desconectar do corpo de Cristo. Porque quando eu me desconecto do corpo de Cristo, é totalmente diferente um culto pela internet, porque nós não vamos ter pela internet a imposição de mãos, não vamos ter aquela liberação da unção de Deus do ambiente, a atmosfera do ambiente, para a gente receber aquilo que os céus estão dizendo naquele momento, naquela reunião ali de celebração junto com o corpo de Cristo. E hoje nós estamos tendo sérias dificuldades, eu creio que não só aqui em São Paulo, mas em todas as regiões, e isso no mundo todo, para doutrinar e para trazer de volta as pessoas que foram doutrinadas pela pandemia com a literatura do fique em casa, né?
E hoje as pessoas elas querem viverem antenadas pelas redes e não cultuar mesmo, fazer parte do corpo de Cristo. Eu, aqui na nossa região, tem um apóstolo que no meio da pandemia ele fechou a igreja e nesse fechar a igreja, ele não voltou mais com a igreja. Ele disse, Deus mandou eu fechar a igreja, despedir os membros e cada um vai para sua casa e eu fechei o ministério e agora Deus mandou eu trabalhar só com a internet. Porque a internet ela vai ter os mesmos recursos que um culto presencial. Aí eu peguei e falei para ele assim, ó, eu discordo dessa história aí. Porque pela internet o senhor não vai conseguir impor as mãos nas pessoas, o senhor não vai conseguir atender essas pessoas e nem saber a real dificuldade dessa pessoa. Porque, igual ele falou, pela internet eu posso alcançar o mundo todo. Pode, isso é uma grande realidade. Mas ele não vai conseguir discipular essa pessoa e ver o caráter dessa pessoa dentro do corpo de Cristo. E esse é um desafio, né, pastor? E aí tudo começou a se mover. O pessoal muito conectado, distante do corpo de Cristo, não vivendo em unidade, índice de ansiedade aumentando, depressão, suicídio, problemas familiares. E aí é interessante, pastor, que quando começaram a surgir os problemas familiares dentro de casa, falaram assim, ó, é porque a família não está conseguindo viver junto. Vamos trabalhar uma restauração familiar. Não sei se por aí teve isso, mas essa dificuldade veio... Não, querido. É frequência que está sendo liberada e as pessoas se tornaram viscerais, iradas, através de conexões. E viver em unidade se tornou um grande desafio. Então, até nos dias de hoje, isso tem acontecido. Então, as pessoas dentro desse período se transformaram viscerais, justamente por conta de uma liberação de uma frequência de violência. Há muitas coisas, queridos, que hoje a gente poderia desenvolver e aprender dentro desse ponto de frequências, multiverso, Neurolink e tantas outras questões, né? Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho também acerca dessa blindagem, pastor. Como se blindar, como entrar dentro de uma guerra cibernética. Mas eu acredito que seria mais seguro, após a live, eu compartilhar um áudio com o senhor e compartilhar um material para auxílio disso. Certo. Tudo certo. E aí o pessoal que está aqui assistindo, que deseja ouvir e aprender, entrar em contato com o senhor e o senhor transferir. Temos uma pauta de selagem de ambiente, toda essa questão, essa desconexão espiritual desses espíritos que vêm operando tanto sobre a Terra e debaixo da Terra, né? Então, aí após a live, eu compartilho com o senhor explicando como funciona isso. E o senhor repassa para o pessoal. Pode ser? Pode ser. Então, deixa eu entrar com mais um ponto. Eu queria compartilhar com o senhor e com cada um que estão aí nos ouvindo algo. A palavra de Deus, ela vai dizer lá em Atos dos Apóstolos 2, lá no versículo 4, vai dizer assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. E a casa onde estavam reunidos todos ficou cheia do Espírito Santo, foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas conforme o Espírito lhe concedia. A semana passada eu também citei algo sobre isso, e hoje eu quero aprofundar um pouco nisso, falando sobre isso que nós estamos falando, dessa frequência, essa blindagem. Os discípulos, os 120 que estavam ali reunidos no cumprimento do dia de Pentecostes, quando eles ouvem o som, eles começam a receber de Deus, né? A Bíblia diz que eles veem como se línguas repartidas de fogo. Só que eu estudando nos estudos e por debaixo de revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer ao meu entendimento o quê? O que aqueles discípulos viram? Eles viram palavras vivas. E eles começaram a falar aquelas palavras vivas conforme Deus os concedia que falasse. Então, quando nós estamos transmitindo uma live, nós, pastores, apóstolos, profetas, nós estamos transmitindo as palavras vivas de Deus.
E quando o povo aí, o satanismo, essas falsas culturas aí estão transmitindo através dos jogos, dos filmes, eles estão transmitindo códigos de morte. Por isso essa questão desses viscerais aí, pessoas que estão viciadas em determinada circunstância. Aqui em São Paulo, ultimamente, as notícias, né, na televisão, virou meio que uma moda matar-se a família, o marido ou o filho, matar pessoas e esconder os corpos debaixo, dentro do próprio teto, e conviver com aqueles corpos ali dentro e só ser descoberto depois de muitos e muitos dias. Eu vi um caso esses dias passando na televisão que me deixou chocado. Os dois irmãos mataram a mãe e a tia e colocaram embrulhadas com um lençol dentro do quarto. E eles ficaram convivendo com aqueles corpos por 16 dias. E só foi descoberto porque eles fazendo festas de orgias dentro da própria casa onde os corpos estavam. Um rapaz pediu para ir no banheiro e abriu a porta do quarto, confundindo com a porta do banheiro. E ele saiu dizendo que não estava bem e chamou a polícia. Por isso que foi descoberto. E então, hoje as pessoas elas têm se viciado tanto com essa questão da internet, dos jogos, que essas coisas, esses crimes hediondos se tornaram comuns de uma forma tão demoníaca que está acessando muitas famílias, né? Como o senhor mesmo disse, com essa questão desse isolamento social e dessa interação com esse campo cibernético, o que mais aumentou foi o nível de homicídios, de suicídio, de feminicídio, porque a família, que era para conviver em harmonia, porque é uma instituição criada por Deus para viver em harmonia, agora ela está sendo destruída, né? Ela está sendo destruída por causa de frequências demoníacas que estão sendo colocadas dentro de casa. Ontem mesmo eu estava vendo, meu filho estava mexendo no computador, o meu filho Gustavo, e eu subi no quarto, e quando eu cheguei no quarto, eu fiquei observando o que ele estava vendo. E ele estava assistindo um programa que é situado infantil, por uma pessoa que tem um problema sério com o homossexualismo, na verdade, essa pessoa estava doutrinando a rebelião dentro da escola. Né? A professora, uma outra pessoa que simulava ser a professora da sala de aula, falava para ele fazer algo, e a pessoa, esse outro influenciador digital, ele fazia uma rebelião dentro da escola. E eu chamei meu filho e falei, não quero você assistindo isso. Porque hoje o que nós mais vemos é isso, atentados dentro de escola, filhos que matam pais, uma destruição total por causa dessa apologia hoje no campo da internet, nas redes de internet, essa frequência que a rede de internet tem liberado, e liberado com muita força uma questão de destruição da família, né? Esses tempos atrás, vamos ver aí a destruição total da família, e é uma destruição declarada, não é nada escondido, né? A maioria dessas influenciais digitais aí, infantis, eles estão incitando as nossas crianças e doutrinando elas ao espírito de rebelião, ao espírito de desobediência aos pais, a espíritos terríveis, né? E dentro desse campo cibernético hoje, a coisa está tão séria que eu estava estudando esses dias, eu dei uma aula na igreja, falando sobre um assunto chamado da droga através do som, que é chamado de iDozer, né? O iDozer a pessoa ouve uma frequência sonora e ela já fica drogada, né? Sem necessidade de ela ter contato com a maconha, com o crack, com a heroína, com lança-perfume, com nenhuma dessas drogas convencionais. Ela vai ouvir uma frequência de som, o cérebro dela vai entender, vai receber um estímulo através dessa frequência, e a pessoa ela vai reagir como se tivesse usado algum tipo de substância química, né? E eu tive assistindo algumas lives de alguns psicanalistas falando acerca desse novo tipo de droga que está sendo vendida aí no mercado, e
fisicamente, né, ela não vai causar nenhum dano ao pulmão, ao sistema respiratório, mas a longo prazo, o uso dessas frequências sonoras, isso um psicanalista falando e um psicólogo, em uma live que eu assisti. Eles vão dizer que a longo e curto prazo, essa pessoa ela vai desenvolver um problema sério de esquizofrenia. Porque ela vai receber tanto estímulo que o cérebro não vai conseguir discernir mais o que é físico, né? E o que é a questão física da questão da neurológica. Então, a pessoa ela vai desenvolver a esquizofrenia, que nós sabemos que é uma área tratada pela psiquiatria muito terrível, uma pessoa esquizofrênica, né? Então, nós precisamos ter essa blindagem para dentro da nossa casa, para a nossa família, blindar os nossos ambientes e, principalmente, com um alerta que eu deixo para os pais. Os pais têm que saber o que os filhos acessam nas redes. Né? Hoje, crianças de 5, 6 anos, elas estão com celulares e tablets nas mãos. E é o que o senhor disse, ela não sabe nem falar direito, não sabe ler e escrever, mas sabe teclar, sabe entrar em sites, sabe entrar em vídeos. Então, há uma necessidade de os pais saber o que os filhos acessam. E os pais se voltarem para os seus filhos. Malaquias 3, lá Malaquias, no seu último texto, ele vai dizer: e eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E essa conversão é os pais se voltando para os filhos e os filhos se voltando para os pais. Porque o que eu creio, o que Deus estava mostrando para Malaquias é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Que os filhos estão distantes do pai e os pais distantes de seus filhos. Por quê? Porque o ativismo tem nos roubado, né? O ativismo por causa de trabalhos e de N situações que passamos hoje, e além de tudo a orfandade, porque a maioria das nossas crianças, dos nossos adolescentes nesse tempo, são filhos de mães solteiras, de pais divorciados e que foram adotados pelo pai celular, pelo pai computador, né? Ou pela mãe internet, porque a mãe não tem tempo, porque tem que ser dona de casa, tem que sustentar a casa, tem que sair para trabalhar, o filho fica sozinho em casa, sendo doutrinado, muitas das vezes, por satanistas. E hoje, quando nós atendemos os nossos jovens e os nossos adolescentes, nós vemos manifestações demoníacas que anos atrás nós não víamos. Tanto que nós tínhamos a ideia que criança não se endemoniava, porque criança era inocente. E hoje, nós atendemos crianças de 3, 5, 6 anos que manifestam demônios terríveis. Nós fizemos um congresso, aqui uma conferência com a apóstola Josiane e o apóstolo Joelso, quando ela foi confrontar o espírito de Moloque, uma criança de 2 anos, pastor. Ela se transformou dentro da igreja e gritava horrorosamente. Só saiu depois que nós fomos lá, ungimos, oramos, tivemos que expulsar aquela atuação de Moloque dentro da igreja através daquela criança. E a mãe daquela criança ficou apavorada. Ela falou, e a mãe olhava para nós e falava assim, o meu filho saltou dos meus braços, se batendo e gritando. E a gente falou, e aí eu chamei ela, falei, olha, isso é uma manifestação demoníaca. E ela falou, mas ele é uma criança de 2 anos. Eu falei, mas é uma manifestação demoníaca. Aí eu perguntei, essa criança mexe no computador, mexe no celular? Ela falou assim, se eu tirar o celular dele, ele se transforma. Aí eu falei, então, o que aconteceu ali é que essa criança estava sendo doutrinada por esse celular. Infelizmente, essa transformação que os pais falam que se eu tomo o celular do meu filho, se eu tiro o meu filho da internet, ele se transforma, já é uma possessão demoníaca, já é um dos sintomas da possessão. E os pais não estão atentos a isso e acham que é só um ato de birra, de rebelião, né? Para ter o que quer e não é. Isso aí tem que botar a mão e expulsar sobre a autoridade do nome de Jesus. Porque isso é demônio, é uma possessão demoníaca. Amém? Pode falar, pastor, que eu falo mais do que o senhor. O senhor que pensa, mas é uma realidade, pastor, é uma realidade. Esse pensamento de que criança não pode ficar endemoniada, isso tem
a gente consegue discorrer isso muito na palavra do Senhor, né? Para trazer esses princípios. E para mim mesmo, trabalhando dentro dessa área da libertação infantil, eu acho isso muito triste, observar, né, que as crianças estão cada dia mais, né, distantes do princípio do Senhor. E a gente observa que são crianças que os pais são cristãos, caminham no evangelho, né, ou pelo menos estão tentando caminhar no evangelho, e eles entrando dentro desse mundo espiritual, mas justamente por quê? Porque os pais não acessaram o coração, né? E quando o Senhor leu aí, né, o livro de Atos, falando sobre a frequência, o som, esse impacto aí, né? O Senhor trouxe ao meu coração até em Gênesis, né? O livro do princípio, a criação. E o Senhor, ele cria todas as coisas através da palavra. E isso é uma coisa que a gente também precisa de ter compreensão. A palavra, ela tem o poder criativo de conceber, de gerar aquilo que outrora não existe. O impacto da palavra. E quando nós pegamos essa geração que entrou dentro desse estágio de endemoniamento, nós estamos falando de alguém que nem tem tantos pais presentes. Então, a gente observa que é muito presente para pouca presença. Faz parte da construção da infância de um filho livre, sentir o cheiro dos pais, abraçar os pais, ter contato com os pais. Então, muitos têm se perdido dentro desse meio, procurando esses mundos virtuais, esses mundos cibernéticos. Não é por simplesmente por escolher, não. Todo excesso demanda uma falta. Esse excesso de jogos, esse excesso tecnológico, só está mostrando que dentro deles há uma falta de algo. E, na verdade, é falta de pai e mãe. Cassiano, eu convivo com meu filho. Eu não estou falando de estar junto no ambiente, eu estou falando de tempo de qualidade. Esse é o ponto. E quando a gente pega a igreja, infelizmente, né, até o ponto ministerial, a gente observa pais que têm tempo para tudo. Tem tempo para obra, não limita tempo para atender, para cuidar de pessoas, mas acaba se perdendo quando o tempo é da família. E aí que está o desafio. A família deveria ser o primeiro ministério e o principal patrimônio. E no meio de tudo isso se perde. Se torna segundo, terceiro, e aí começa. A criança, ela se torna mais sensível a esses espíritos que atuam dentro do campo da infância. Muito mais sensível. E aí, dentro dessa sensibilidade, as crianças, elas começam a percorrer todo esse estágio de endemoniamento. O que as pessoas têm em mente é que a libertação infantil e a libertação adulta, ela é a mesma coisa. Gente, não é. Você não lida com um espírito em estágio de possessão como uma criança da mesma forma que é um adulto. A linguagem é outra, a dinâmica é outra, a forma de lidar é outra, a linha de espíritos é outra, né? Então, tem uma organização aí. Você precisa entender alguns pontinhos, né? Dentro desse campo da libertação infantil. Por exemplo, hoje, trabalhamos com libertação com crianças de 0 anos de idade aos 2, 3 anos, e não é da mesma forma de uma criança de 7 anos. A linguagem é outra, a forma é outra. Então, assim, um adulto, eu posso lidar de uma forma um pouco mais violenta até, né, pastor? Eu posso ir, eu posso gritar, eu posso... Com uma criança, a dinâmica ela é diferente. Então, guarde isso, queridos, no seu coração, né? Invista tempo em compreender esse campo da libertação infantil. Há um grito silencioso, as nossas crianças estão pedindo por socorro e que a igreja acesse esse grito silencioso a declarar restitui na vida dessa geração. Amém, pastor? Amém. Então, só para fechar aqui, pastor, para a gente fechar, para a gente orar, porque eu creio que já faz Tranquilo, 1h30 de live. Nós vamos marcar outra live aí com o senhor. O senhor é muito bênção, né? Só para fechar essa questão aí. Nós temos que ter esse entendimento dentro da palavra e fundamentar a nossa família, as nossas bases dentro da palavra. Porque nós temos que nos voltar para os nossos filhos.
e não radicalizar. Porque a gente fala assim, vai converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Então, eu sou filho, vou levar o meu pai para a igreja, meu pai se converte, eu converti. Não é isso. O que Deus está falando é, filhos, se voltem para os vossos pais. Se voltem para a família. E vós, pais, se voltem para os vossos filhos. Ou seja, essa necessidade dessa relação familiar é muito importante para que o povo não se perca, né? Para que a nossa geração não se perca. E hoje nós vemos uma grande dificuldade, porque a geração mais velha, infelizmente, veio a pandemia, muita gente faleceu, e hoje nós temos poucos velhinhos de cabelo branco dentro da igreja, e temos uma geração mais jovem, né? Mais jovial, que é a nossa geração. Mas e a geração dos nossos filhos? Como que vai ser a longo prazo? Será como vai ser a igreja de Cristo, né? Nós estamos vivendo essa questão aí que foi citado aí desse milênio tecnológico, e como que vai ser esse milênio? Como que vai ser essa nova geração? Essa geração ela vai ter força para vir com essa restauração, com esse clamor, né, de restauração sobre essa terra, para viver, né, essa plenitude da glória de Deus, porque as pessoas estão pensando que a plenitude da glória de Deus é quando é no arrebatamento, Jesus vai vir arrebatar todo mundo, aí vou viver a plenitude. E não vive uma plenitude de glória aqui agora, né? E o governo, quando Deus ele criou o homem, ele diz: sujeitai a terra, né? Então, a Bíblia ela é bem clara a dizer que nós temos que sujeitar a terra. E o homem saiu desse propósito de Deus, de cumprir o seu papel como alguém que veio para sujeitar a terra e dominar sobre ela. E Paulo vai descrever lá nos Romanos o seguinte: a terra onde repousa a maldição clama pela manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus, que vão liberar essa frequência criativa através da palavra, para que essa maldição seja removida da terra. E então nós precisamos fechar esses dois pontos. Nós precisamos entendemos que a internet é um campo neutro, né, como o senhor disse. Entendemos que a palavra ela cria, mas a terra ainda está clamando para quem tem o poder de criar se manifestar. E nós, como servos de Deus, temos que entender que temos que nos manifestar. Amém? Em nome de Jesus. Temos que nos manifestar como servos do Altíssimo, para que removamos a maldição da terra, para que nós venhamos viver a plenitude dessa glória de Deus ainda em vida, em nome de Jesus. E é dentro desse ponto que nós temos que ter essa partida, que toda a frequência de som, ela cria. E nós não podemos aceitar nenhum tipo de criação que não seja com base na palavra de Deus. Amém? Amém, amém, pastor. Queridos, que nessa tarde, né, possamos ter essa compreensão. Quando a palavra fala acerca que os vossos filhos profetizarão, é interessante que os filhos profetizarão, os velhos sonharão, os jovens sonharão, né, e os velhos terão visões ali. Mas é só os filhos que profetizam. O que é isso? É aquele que tem o local da paternidade em restauração. Uhum. É aquele que se posiciona como filho de Deus. Aquele que se posiciona como filho de Deus, paternidade restaurada, ele é aquele que libera a palavra criativa do gerar e o conceber. E é esse o ponto. Que palavra criativa que gera é o verbo que se fez carne. Então, quando nós começamos a liberar o próprio Cristo, ele é a potência criativa do age de Deus, o dabar de Deus, aquilo que gera em potência, velocidade, poder e unção. Amém, pastor? Amém. Pastor, eu quero agradecer muito sua participação. Nós vamos combinar. Eu gostaria muito de falar. O senhor tem uma bagagem muito grande, um conhecimento maravilhoso, e
E esse tempo nós temos vivido isso, né? Temos visto isso. Quero deixar o convite aí, gente, dia 26 e 27 e 28 de agosto, o pastor Cassiano vai estar aqui numa conferência apostólica tremenda aqui em São Paulo, na nossa igreja sede. Amém? Num novo salão agora, pastor, Deus nos abençoou. Estamos indo para um salão que vai acolher melhor cada irmão, né? Porque cabe lá 250 pessoas. Deus nos honrou esses últimos tempos. Nós estamos indo para esse novo salão e vai ser tremenda essa conferência. E você vai lá e você vai aprender de Deus. Amém? E se você quiser saber, para ter maiores informações, você pode me chamar no Message mesmo do Facebook ou me procurar pelo WhatsApp 98 158 6892, DDD 11, tá bom? E nós vamos atender vocês. Se você quiser a pauta de oração que o pastor Cassiano vai mandar para mim, me chame no Zap e a gente conversa, ou no Message, tá bom? Para mim te enviar, poder enviar para você. Pastor, queria agradecer muito sua participação e da próxima vez que nós falarmos, eu queria conversar, né? Como o senhor trabalha nessa área de batalha espiritual, isso aí eu já não mando bem, eu vou ficar bem de fora, só ouvindo mesmo. Meu Deus. Sobre a questão de frequência de som intrauterina, enquanto a criança ainda está sendo formada dentro do ventre. Porque é uma área hoje que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles já nasceram dentro de uma sepultura de orfandade, de morte, porque já foi gerado dentro de um sepulcro, porque o útero já estava ali sendo uma questão de maldição na vida, na formação daquela criança. E fica aí o tema aí, se o senhor puder na próxima quarta nos ajudar nisso, vai ser um prazer recebê-lo novamente. Amém? Só que aí hoje eu estou falando, vou ficar caladinho aqui só, ouvindo. Ele fala assim, mas é cheio da bagagem aí, né? Cheio do conhecimento. Mas é uma honra. Queridos, eu quero que vocês entendam que o Senhor tem liberado porções nesses últimos tempos. Ser corpo de Cristo é poder aprender uns com os outros, né? Eu vim aqui para transmitir minha porção, mas aprendi muito também, né? Com o pastor. Estou numa expectativa muito grande para essa conferência, né? Estaremos aí juntos, em unidade, em corpo, queridos. Corpo de Cristo. Para com esse negócio de ficar caçando só live, tá bom? Saia da telinha, vamos lá. É uma honra, né? Estar com os irmãos e compartilhar essa porção. Já estamos gerando em oração. E eu creio que São Paulo vai ser incendiado aí pelo poder do Senhor. E que você seja a resposta para essa geração. Então, o desejo do meu coração é te compartilhar essa porção em teoria, mas também em prática. É habilitar os guerreiros aí a esse campo de guerra. Amém? Pastor? Amém. Muito obrigado. Amém. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por essa live. Agradeço a cada um que esteve participando com a gente. Logo mais ela vai estar disponível no YouTube. É só acessar o nosso canal lá no YouTube e você pode assistir ela quantas vezes for necessário. E se tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários no YouTube que nós procuramos responder você, tá bom? Então vamos entrar em oração. Senhor, ora por nós, pastor Cassiano. Amém. Aleluia. Amém. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por todo esse tempo de ensino, todos esses códigos de revelação que o Senhor tem liberado dentro dessa temporada. Pai, nós clamamos para que toda essa semente ela caia em terra fértil, que o Senhor descortine e nos leva, Pai, às sala, às recâmeras de conhecimento do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, libere sobre as nossas mãos, que aponta para obras, estratégias necessárias, ó Pai, dentro dessa temporada, para que possamos liberar, ó Pai, sobre o teu povo, estratégias necessárias no meio dessa guerra cibernética. Pai, nessa temporada que o Senhor nos chama a ser porto selado pelo Espírito, que os seus filhos sejam transmissores da glória do Senhor, que eles sejam condutores, recebendo as riquezas escondidas, os tesouros do seu reino, ó Pai, de conhecimento e liberando sobre todo o povo. Eu libero sobre os seus filhos, ó Pai, essa palavra de avanço, de prosperidade, de ativação, que eles sejam resposta para essa geração. Que o Senhor, ó Pai, alargue os celeiros deles. Que o Senhor faça prosperar todos os seus caminhos. Que o Senhor, queridos, abençoe todas as obras feitas por suas mãos. Que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo
estejam sobre todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, em nome de Yeshua HaMashiach. Que você seja um transportador da glória do Senhor e um transmissor de uma frequência de glória em nome de Yeshua. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui eu me despeço do Senhor. A gente se vê na próxima quarta-feira para falar dessa frequência aí, intrauterina. Você que tem dúvidas, já formate sua pergunta aí e a gente vamos te ajudar aí através, como corpo de Cristo, na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? E até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pastor. Amém. Com Deus.